4 do PET de Química para vocês, para os alunos do segundo ano do ensino médio. Bom, olha só, nessa semana ele vai trazer o seguinte, o tema é diluição das soluções. O que é necessariamente diluir uma solução? O processo de diluição de soluções é o processo que consiste em adicionar o solvente puro a uma solução, com o objetivo de quê? Diminuir a sua concentração. Então, a gente tem um exemplo aqui de um solvente puro. Na última aula a gente deu alguns exemplos do solvente universal, que é a água, uma solução inicial e uma solução final. Qual que é a ideia inicial? Adicionar solvente, ou seja, a quantidade ou a concentração do soluto não vai ser alterada, tá? O que se altera nesse caso é somente a massa da solução. Então, em uma solução inicial, onde você adiciona um solvente puro, o que vai acontecer? O aumento da massa dessa solução, porém, a massa do soluto permanece igual. Aqui a gente tem um exemplo clássico aqui com algumas bolinhas, ó. 3, 4, 5. A essas 5 bolinhas, vamos dizer aqui que é 1 litro de solução, ele acrescentou mais 1 litro, dobrando o seu volume aqui para 2 litros. Porém, o que aconteceu? A massa do meu soluto permaneceu constante, ou seja, a sua concentração vai ser diminuída. A concentração da solução vai diminuir. Então, qual é a fórmula que a gente vai usar para a diluição de uma solução? A diluição de uma solução a gente vai usar da seguinte forma. A concentração de uma solução é dada pela massa do soluto sobre o volume da solução. Então, antes de diluir uma solução, como que eu calculo a concentração dela? A concentração é a massa do seu soluto diante do seu volume. Ou seja, invertendo essa fórmula aqui, ó, a massa do meu soluto vai ser igual à concentração da solução multiplicada pelo seu volume. Após a diluição da minha solução, o que vai acontecer após a diluição? Vai alterar a massa do meu soluto? Não vai. Como a gente já havia conversado anteriormente, não vai alterar essa massa. Então, a concentração da minha solução depois dela diluída vai ser dada também pela multiplicação, ou seja, pelo produto da concentração pelo seu volume. Sendo assim, a gente pode deduzir que a concentração da nossa fórmula aqui, ou a fórmula da diluição, vai ser dada de que forma? A concentração inicial, ou C1, vezes o volume inicial, que é o C1 ou VI, que vai ser igual à minha concentração final, ou C2, vezes o meu volume final, que também será C2. Então, para mim trabalhar com a forma da diluição, eu vou usar esses valores. E o que seria o meu volume final? Eu tenho que me atentar somente ao meu volume final, porque o meu volume final não vai ser nada mais do que o meu volume inicial que eu já tinha nessa solução, somado com o meu volume adicionado. Não é isso? Então, não tem alteração que vai acontecer aqui, a alteração do meu volume. Então, o volume final seria o meu volume inicial mais o volume adicionado. E a fórmula vai ser dada por essa formulazinha aqui, ó. Concentração inicial vezes o volume inicial, que é igual à concentração final vezes o volume final. Então, essa concentração pode ser dada de que forma? Essa concentração pode ser dada em gramas por litro, em mol por litro, em gramas por ml. Eu tenho que ficar atento a essas unidades. Caso essas unidades estejam trocadas, ou seja, a minha concentração inicial tem grama por litro e ele quer saber o volume final, porém a minha concentração final é dada em mols por litro. Então eu tenho que igualar essas
essas concentrações. Eu não posso trabalhar com uma concentração inicial em grama por litro e uma concentração final em mols por litro. Eu tenho que fazer a conversão entre essas concentrações aí. Lá na unidade, então, no nosso volume 4 aí, vamos trazer aqui 5 exercícios. O primeiro exercício da atividade 1 está assim. Qual será o volume de água que deve ser acrescentado? Qual será o volume de água que deve ser acrescentado? Então, ele está procurando nesse exercício o quê? O meu volume a ser adicionado. Qual volume vai ser adicionado? Adicionado a quê? A 300 ml de uma solução. Então, eu tenho aqui ó, o meu volume inicial. A uma solução de qual concentração? 1,5 mols. Então, eu tenho a minha concentração inicial aqui de ácido clorídrico para torná-la 0,3 mols por litro. Então, eu tenho aqui o meu volume final. Dado essas informações, está vendo que dentro da própria atividade, eu vou me questionando e vou obtendo primeiro os meus dados. Então, o que ele está procurando saber? O meu volume que vai ser adicionado, o volume adicionado de água, ou volume adicionado de solvente. Esse volume adicionado vai ser adicionado a quê? A 300 ml de uma solução de 1,5 mols. Então, eu tenho aqui o meu volume inicial e a minha concentração inicial, para torná-la a 0,3 mols por litro. Então, voltando à nossa fórmula, C1 vezes V1, que vai ser igual a C2 vezes V2. Ou seja, minha concentração inicial vezes o volume inicial, que é igual à concentração final vezes o volume final. Qual a minha concentração inicial? Ele deu ali 1,5 multiplicado pelo meu volume inicial. O meu volume inicial, dado na atividade, são 300 ml, que vai ser igual à minha concentração final. Qual é essa concentração final? 0,3 mols por litro. Tá vendo que aqui a minha concentração inicial é mol por litro, a minha concentração final também é mol por litro. Então, por isso eu já utilizo isso aqui. Vezes o meu volume final. Então, dentro disso aqui eu vou ter as continhas o seguinte, 1,5 vezes 300, eu vou ter o meu volume final vai ser igual a 1,5 vezes 300, 450. 450 dividido, quem está multiplicando vai passar para o outro lado dividido por 0,3. Então, o meu volume final nessa atividade vai ser o seguinte, 1.500, olha a unidade que nós utilizamos lá em cima, ml. Porém, ele não quer saber o volume final, ele está querendo saber o volume adicionado. Nesse caso de volume adicionado, eu vou ter... Lembra que eu falei que o volume final é igual ao meu volume inicial mais o meu volume adicionado? Então, essa formulazinha. Se eu quiser saber qual é o meu volume adicionado, eu vou simplesmente inverter isso aqui, ó. Eu vou pegar o volume final e diminuir ele do meu volume inicial. Então, o meu volume adicionado vai ser igual ao volume final que a gente encontrou aqui na fórmula, 1.500, menos o meu volume inicial que ele já deu no exercício lá, que foram os seus 300 ml. Então, o meu volume adicionado nesse contexto vai ser igual a 1.500 menos 300, um total de 1.200, o quê? ml. Então, resposta do volume adicionado, 1.200 ml. Na próxima atividade, ela fala o seguinte: na preparação de 750 ml de solução aquosa, então, na preparação, então foram preparados 750 ml. Então, aqui eu tenho o meu volume
final de uma solução aquosa, ou seja, um soluto mais água, de concentração igual a 3 mols por litro. Então, foi preparado. Então, aqui eu tenho a minha concentração final, o meu C2, aqui nesse cantinho. Eu tenho o meu C2 a partir de uma solução estoque. Então foi a partir de uma concentração igual a quanto? Da minha concentração inicial de 18. Ok? É necessário utilizar um volume de solução estoque expresso em ml igual a. Então, nesse caso, o que ele está procurando aqui agora? Ele está procurando o meu volume inicial. A quantidade da minha solução estoque, qual é a concentração dela? É como se eu tivesse uma solução de concentração de 18 gramas por litro, que ele estava procurando saber o quanto eu vou adicionar aqui, né? Qual que seria a quantidade para torná-la uma solução de concentração 3 mols por litro com um volume de 750 ml. Então, o que ele está procurando na realidade aqui? Vamos lá. O nosso volume inicial. Vamos procurar. Procurando o nosso volume inicial, a nossa fórmula fica assim, ó. C1. Opa, só um minutinho aqui. Esse aqui tá muito esquisito. Vamos lá. Então, trabalhando com a nossa fórmula, eu vou ter C1 vezes V1, que é igual a C2. Opa, deixa eu trocar esse mouse de lugar aqui. Isso. Agora sim, eu vou ter C2 vezes V2. Ótimo. Então, concentração inicial, 18, vezes o meu volume inicial, não sei, estou procurando saber, que é o V1, que é igual a concentração final, 3, vezes o meu volume final, que seria 750. Então, na verdade, o meu volume inicial ficaria por 3 vezes 750, dá um total aqui de 2.250. Dividido por 18. Então, o meu volume inicial vai ser igual a 2.250 dividido por 18, dá um total de 125 ml. Então, a nossa resposta seria letra B. Então, o volume que eu vou utilizar para preparar essa solução, ele tem que conter necessariamente 125 ml. Então, se eu pegar 125 ml aqui, adicionar e for fazer uma diluição, vocês percebem que na realidade aqui, ele vai adicionar um volume maior de água, né? Então, de 125 ele passou para 750 ml. Trata-se de uma diluição. Ele pegou 125 ml da minha solução estoque, adicionou a ela 625 ml de água e tornou-a com uma concentração de 3 mols por litro. Na atividade 3, ele fala o seguinte: uma solução a 0,3 mols por litro apresentava 550 ml de solvente. Então, se ela tem uma solução de 0,3 mols por litro e com uma concentração apresentava 550 ml de solvente, mas houve uma evaporação de 250 ml. Então, o que está acontecendo aqui? Nesse caso, não está havendo uma diluição. Porque, como a gente falou lá no começo, para haver uma diluição, o que se faz necessário? Eu acrescento solvente para diminuir a concentração da solução. Como a gente percebe aqui, ó, ela está fazendo
ele vai aumentar a concentração dessa solução. Por quê? Ao invés de adicionar solvente, ele perdeu solvente. Houve uma evaporação deste conteúdo. Então, como que a gente vai utilizar desse sistema? Primeira coisa que a gente vai fazer, olha só, o volume final, como a gente já previu lá na fórmula, é igual ao volume inicial mais o volume adicionado, ok? Nesse caso, o nosso volume final são 550 ml. E aí, falou que ele evaporou. Se ele evaporou, ele perdeu 250 ml, porque foram evaporados 250 ml, né? Então, se foi evaporado 250 ml, na verdade, ele perdeu 250 ml de solvente. Então, 550 menos 250, eu tenho um total aqui de 300 ml. Esses 300 ml vão representar o quê? O meu volume final da minha solução. Por que o meu volume final? Se ela apresentava 550, era o meu volume inicial. Ela evaporou, ou seja, foi retirado 250 ml, foram retirados. Então, sobrando então o meu volume final de 300 ml. Mas ele quer saber qual a nova concentração. Então, por isso, C1 vezes V1, que vai ser igual a C2 vezes V2. Então, a mesma fórmula da nossa concentração. Por que eu fiz isso aqui anteriormente? Que eu precisava saber qual era o volume final da minha solução após a evaporação desse solvente. Senão, eu não conseguiria resolver isso aqui na fórmula. Então, a minha concentração inicial é de 0,3. Opa, peraí, deixa eu me consertar. Aqui tá. Ficou estranho aqui. Então, trabalhando lá com a minha concentração inicial é de 0,3 vezes o meu volume inicial, que era lá em cima de 550. Passou a ter uma concentração final, a qual desejo descobrir, D, e o meu volume final após a evaporação ficaram apenas 300 ml. Então, a minha concentração final vai ser representada por 0,3 vezes 550, 165, dividido por 300, que é o meu volume final. Então, a minha concentração final desta solução ficaria de que forma? 165 dividido por 300 dá um total de 0,55, igualando as unidades, aqui é mol por litro, então 0,55 também mols por litro. Observe aqui, ó, que a minha concentração final é maior do que a minha concentração inicial. Por que isso? Porque, como eu expliquei no começo, não se trata de uma diluição. Isso está se tratando de um acréscimo na concentração da solução, pois ela perdeu solvente. Então, como foi explicado aqui, houve evaporação, ela perdeu solvente. Na atividade 4, ele pede para que vocês façam uma pesquisa. Vou colocar aqui só por alto mesmo, para que vocês, alunos, sim, pesquisem e coloquem aí no caderno de vocês e apresente para o professor essa pesquisa mais detalhada. Pesquise por que a porcentagem obrigatória de etanol deve ser adicionada à gasolina é de 25%, segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gases Naturais e Combustíveis. Descreva os impactos ambientais gerados se o percentual ultrapassar esse limite permitido. Então, pediu para pesquisar, essa porcentagem é de 25%.
Depois pediu para descrever esses impactos ambientais gerados se o percentual ultrapassar esse limite permitido. A primeira coisa que a gente deve observar é por que são adicionado álcool à gasolina. A primeira vantagem aí, ó, é para quê? Para aumentar a octanagem da gasolina. O que é a octanagem? A octanagem da gasolina é a resistência à compressão que a gasolina sofre no motor do automóvel, tá? Isso que quer dizer octanagem, é a resistência sobre a compressão. Se a gasolina queimar mais rápido, o carro não vai ter um rendimento tão bom, gastando-se mais combustível. E não vai poder levantar os pistões ali durante a reação de combustão. Então, para diminuir essa resistência, ele é acrescentado o quê? 20 a 25% de álcool, porque o álcool é um combustível mais volátil. Quer dizer o quê? Mais volátil o quê? Ele é menos denso, ele sofre a combustão mais fácil, tá? Então, o que acontece? Sendo o álcool um combustível mais volátil misturando a gasolina, ele trabalha como se fosse um antidetonante, não deixando diminuindo essa resistência lá dentro do motor, ou seja, aumentando a octanagem da gasolina. Segundo fator aí que é relevante, ele diminui a emissão de monóxido de carbono na atmosfera. Ou seja, a gente sabe que uma combustão completa, qualquer combustível fóssil vai emitir CO2. Se a gasolina não for queimada totalmente dentro do motor do combustível, ao invés de ela emitir o CO2, ela vai emitir monóxido de carbono, porque ela não completou o seu processo de combustão. Então, ela emitindo monóxido de carbono, que é um gás muito mais prejudicial do que o dióxido de carbono, porque ele é asfixiante. Ele trabalha, ele consegue se unir à hemoglobina dentro do sangue, impedindo que o oxigênio se mantenha durante a troca gasosa na corrente sanguínea. Por isso que ele mata por asfixia. E é também um combustível, um gás, né, altamente poluente aí para o agravamento do nosso efeito estufa e N fatores ambientais. Na atividade 5, ele pergunta aqui também, desculpa pessoal, os impactos ambientais gerados. A gente falou das vantagens, né? Da gasolina ser adicionada aí ao álcool, que ela aumenta a octanagem da gasolina e diminui a emissão de monóxido de carbono na atmosfera. Qual que seria as vantagens, então? Essas vantagens, além dessa octanagem diminuir, ela é indicada por emitir menos gases poluentes e também auxiliar na limpeza do motor. Porém, existe uma desvantagem. Como eu falei que o álcool é um combustível mais volátil do que a gasolina, o que vai acontecer? Vai se gastar uma quantidade maior para se ter esse mesmo rendimento aqui, tá? E sendo esse combustível gasto de uma maneira maior, tudo bem que ele evite a emissão de monóxido de carbono, mas ele vai permitir que o processo de combustão libere aqui, ó, óxidos de nitrogênio. Então, esses óxidos de nitrogênio emitidos, né, pela questão do álcool, pela combustão do álcool, o que acontece? Esses óxidos de nitrogênio, eles reagem altamente com a água, ou seja, com o vapor d'água na atmosfera. Reagindo com esses vapores d'água na atmosfera, ele pode se tornar no ácido nitroso ou até mesmo ácido sulfúrico, causando aí a chuva ácida. Então, essa é uma desvantagem do etanol também. Tudo bem que ele vai diminuir a octanagem de gasolina, diminuir a emissão de monóxido de carbono, mas por um outro lado, eu vou gastar uma quantidade maior de combustível e vou permitir também que durante a combustão libere esses óxidos de nitrogênio, que são responsáveis pela formação
da chuva ácida, em grande quantidade no nosso organismo. Na atividade 5, ela pede o seguinte: agora responda o desafio mencionado na introdução do plano de aula. Essa introdução do plano de aula a gente respondeu lá na nossa primeira aula. Se você voltar aí no canal, você vai ver lá na nossa primeira aula que a gente já falou sobre isso aqui. Para justificar as respostas com os conceitos abordados durante todo o processo das atividades. O que acontece? Qual que é esse desafio? Por que ele coloca lá? Por que o combate ao coronavírus tem que ser o álcool 70%? Não o 46% e não o 96% ou 99% ou um álcool de uma concentração maior. Isso a gente explicou, pessoal, que esse álcool em gel ou álcool menor, ele é utilizado muito como antisséptico. E, estando em uma concentração menor, ele evita os riscos de acidente, previne o ressecamento da pele, no caso do álcool em gel que a gente está vendo aí vendido em farmácias, glicerinado. Então, ele tem N vantagens. Ele é antisséptico e vai combater algumas bactérias, né? Porém, para o combate ao coronavírus, ele deve ser o álcool 70%, que está em uma quantidade, uma proporção ideal para que aconteça o quê? A quantidade de álcool aqui, quando eu falo álcool 70%, quer dizer que eu tenho 30% de água e 70% de álcool. Essa quantidade de álcool aqui, ela é ideal para que evite a evaporação do álcool, porque a porcentagem de água aqui, ó, é bacana, ele tem 30% de água. Então, a água é uma substância menos volátil do que o álcool, vai evitar que ele evapore muito rapidamente. E também ele vai aumentar o contato com o envelope lipoproteico do vírus, tá? Aí ele vai fazer a desnaturação daquela proteína que contém ali no código genético do vírus, destruindo ele. E por que ele não pode ser superior? Já que esse álcool mata, por que ele não pode ser uma quantidade superior? Porque uma quantidade acima disso aqui, ele vai ter uma quantidade menor de quê? De água. Essa quantidade menor de água, o que vai acontecer? Ela vai impedir a evaporação do álcool. Esse álcool vai evaporar muito rapidamente e não vai ter o efeito antisséptico que ele deveria ter com o álcool 70%. E o álcool 46% é porque ele tem uma concentração muito maior de quê? De água. Não é isso? A quantidade de água dele é superior à quantidade de álcool. Então, não vai se evitar o combate ao coronavírus. Nem o reduzido e nem o